A Revelação de Jesus Cristo, parte 41, dia 2/7/2024. 2. A demoestação. Quanto tempo você parou entre duas opiniões? Quanto tempo você terá de decidir? Quanto tempo de confiança em mim? Até quando você vai me tratar como um falso Deus e fazer injustiça à minha graça? 3. Súplica. Até quando seus simples amarão a simplicidade? Deus implora ao homem. Ele o implora para desistir de seu pecado, para vir e ser salvo. Até quando você vai recusar meu amor? 4. Seriedade. As palavras de Deus são todas sinceras. Eles não são a linguagem da duplicidade ou fingimento. Ele quer dizer o que ele diz, e ele diz o que ele quer dizer. Você não virá a mim? Quantas vezes eu teria reunido seus filhos? Ah, se você soubesse. 5. Tristeza. Não é à toa que Deus diz, até quando? As dele não são meras palavras, é claro. Isso me entristece em seu coração. A continuação de cada momento na incredulidade irrita e entristece o Espírito Santo. 6. Repreensão. Assim como ele censurou Israel por ser negligente em entrar e possuir a terra, assim ele nos censurou. Lá está a terra, o reino. Por que você não entra? A porta está aberta, o caminho está livre. 7. Aviso. Assim como ele advertiu os juízes e príncipes de Israel, ele também nos adverte. Até quando você vai lidar injustamente? Ele disse a eles: por quanto tempo você persistirá em sua injustiça e incredulidade? Ele nos diz: o dia da graça está terminando. O dia da ira está chegando. Esteja avisado. Fuja da ira vindoura. A recompensa do martírio. Eles clamaram em voz alta ao Senhor e disseram: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo levará até que você julgue as pessoas que pertencem a este mundo pelo que fizeram conosco? Quando você vingará nosso sangue contra essas pessoas? Em seguida, uma túnica branca foi dada a cada um deles, e foi-lhes dito que descansassem um pouco, mas até que todos os servos de Jesus fossem martirizados. Apocalipse 6, 10 e 11. Os principais símbolos neste capítulo são os cavalos, expressando as agências externas, visíveis, humanas ou terrenas, empregadas nas cenas e eventos preditos. Aqui não são as forças angelicais que estão em ação, mas as humanas. Da mesma forma, não são os anjos que abrem os selos, mas o Cordeiro. Anjos tocam as trombetas e derramam as taças, mas tudo relacionado aos selos pertence diretamente ao Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Este capítulo, então, está particularmente conectado com ele. Começa com sua abertura de selos e termina com sua imposição de ira. O Filho de Deus tem muito a ver com a terra e suas nações. Embora esteja sentado à direita do Pai, seus olhos contemplam as nações. Não se exaltem, os rebeldes. Salmo 66, 7. Ele é o juiz e rei da terra. Falamos de providência, quando deveríamos falar de Cristo. Assim como ele caminha entre os 7 candelabros de ouro, assim ele vai e volta entre os tronos da terra. Pois os reis da terra são tão responsáveis perante ele pelo serviço em suas esferas designadas, quanto os ministros das igrejas. Como este é o dia do quarto império gentio, a dispensação da eleição e do estado de peregrinação da igreja. Alguns estranhamente concluem
que a responsabilidade de reis e nações de servir ao Filho de Deus não existe, como se, porque a Escritura prediz a perseguição da igreja. Os reis não pecam ao persegui-la, mas cumprem a vontade de Deus, como se, porque o estado da igreja nessa dispensação é o de ser pisado. Portanto, é dever de vocação dos governantes terrenos esmagá-la. Não queremos que este homem reine sobre nós. É o grito selvagem das nações e reis da terra, pois sabem que ele reivindica a supremacia. E essa supremacia eles odeiam. A supremacia de Cristo no Estado é tão verdadeira e real quanto sua supremacia na igreja. O pleno desenvolvimento dessa supremacia sobre os reinos, às quais os homens se ressentem e resistem, e muitos cristãos parecem considerá-la uma doutrina carnal, indigna de homens que creem no chamado celestial da igreja. No entanto, é o pleno desenvolvimento dessa supremacia que deve tornar a terra um reino santo, pacífico e glorioso. E é por esse desenvolvimento que oramos: venha o teu reino. Não queremos que este, sem dúvida, é o dia da tribulação e perseguição da igreja. Portanto, encontramos em nosso texto referência aos mártires, sua morte e testemunho. Mas em sua morte eles testificam de Cristo como o príncipe dos reis da terra, o vingador de seu sangue sobre aqueles governantes que os mataram. Suas almas, mesmo quando separadas do corpo, são vistas sob o altar, como se todos estivessem reunidos ali. Como um por um eles passaram do fogo, ou da espada, ou da tortura. O lugar da reunião dos mártires é o altar de Deus. O lugar das cinzas e do sangue é o lugar onde jazem. O grito do mártir. É o clamor da viúva: vinga-me do meu adversário. É o clamor que tantas vezes encontramos no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos. É por causa do qual alguns cristãos concluíram duramente que os antigos santos eram muito mais imperfeitos do que nós e tinham um padrão inferior de moralidade e espiritualidade, esquecido de que os salmos objetados são as palavras do próprio Filho de Deus. Esquecido também de uma passagem como a do nosso texto, contendo os sentimentos não apenas dos santos do Novo Testamento, mas dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os argumentos usados por alguns para argumentar contra a vingança dos santos do Antigo Testamento são tais que, se verdadeiros, condenariam o veredito do juiz: apartai-vos, maldito. Eles clamaram em alta voz: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, até que você julgue os habitantes da terra e vingue o nosso sangue? Este tem sido o longo e amargo clamor das eras, não alto, de fato, mas profundo, o grito dos feridos, o clamor não de mero sentimento pessoal, mas de justiça pisoteada e todo o governo santo subvertido pela matança dos santos. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pela força, pela fé, pela misericórdia e pelo perdão. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e Dono. Amém e amém.